Olá! A gente já ouviu falar por aí em rios no céu, né? Mas o que são eles de verdade? Hoje a gente vai desvendar as correntes de jato. Pensem nelas como supervias invisíveis de vento que lá do alto decidem como vai ser o tempo aqui embaixo, desde uma tempestade daquelas até um dia de sol. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso. Essa análise é toda sobre essas gigantescas correntes de jato e os verdadeiros campos de batalha do tempo que elas criam bem acima da gente. E não é exagero, estamos falando de ventos que podem ser mais rápidos que um furacão, esculpindo o nosso clima a cada segundo. Então, vamos começar pelo básico. O que são exatamente essas correntes de jato? A melhor forma de imaginar é como se fossem supervias na atmosfera. São literalmente rios de ar fluindo em altíssima velocidade a quilômetros de altitude e dando a volta no planeta inteiro. Basicamente, são rios de vento. E nesse cenário, a gente tem dois protagonistas: o jato polar, que atua como uma espécie de barreira entre o ar congelante do Ártico e as massas de ar mais quentes. E tem também o jato subtropical, que é super importante para muitas regiões. Ele é um grande transportador de umidade e calor dos trópicos, sabe? É ele que alimenta chuvas e mexe diretamente com o clima em lugares como a América do Sul. Juntos, eles meio que regem a orquestra do nosso clima global. Agora, uma coisa importante: nem todo rio corre na mesma velocidade. Dentro dessas correntes de jatos gigantes, existem umas verdadeiras corredeiras, sabe? São áreas onde o vento acelera de uma forma impressionante. E o nome disso é faixa de jato. A definição mais técnica é essa aí, uma região de máxima de vento local que fica dentro da corrente de jato. Traduzindo, é o coração, o núcleo de altíssima velocidade dessa corrente, o ponto onde o vento está no seu máximo. A melhor analogia é a da rodovia. Não tem erro. Se a corrente de jato é a rodovia inteira, a faixa de jato é a pista expressa, aquela da esquerda, onde tudo anda muito mais rápido. E é justamente nessas pistas expressas que a mágica ou o caos meteorológico acontece. E agora a conversa muda um pouco. A gente sai das correntes em si para falar das fronteiras que elas ajudam a criar, as frentes atmosféricas. É aqui que o tempo, como a gente conhece, realmente se desenrola. Uma frente é, na essência, uma zona de conflito. É lugar onde duas massas de ar bem diferentes, com temperaturas e umidades distintas, se encontram. E esse encontro, olha, não costuma ser nada amigável. Geralmente, ele resulta em mudanças bem significativas no tempo. E é muito importante entender que as frentes atuam em escalas completamente diferentes. A gente tem as de escala sinótica, que são aqueles eventos enormes, como as frentes frias que cruzam continentes e duram vários dias. E do outro lado, temos as de mesoescala, fenômenos bem mais locais e rápidos, como uma brisa do mar que se formam e somem em questão de horas. Certo, mas como é que uma frente nasce ou fica mais forte? Esse processo tem um nome: frontogênese. É basicamente a mecânica de como essas fronteiras atmosféricas são forjadas lá em cima. Dá para a gente pensar em três passos bem simples. Primeiro, temos as massas de ar diferentes, ali uma do lado da outra. Aí vem o segundo passo, que a gente pode chamar de o aperto. Um fluxo de vento convergente começa a empurrar uma contra a outra, forçando esse encontro. E o resultado final dessa compressão toda? Uma fronteira super bem definida, intensa, e pronto, nasceu uma frente. Ok, legal, mas por que isso tudo importa na prática? A resposta está no impacto direto que esses fenômenos têm no nosso dia a dia, desde um avião balançando em voo até a formação daquelas tempestades que a gente vê no jornal. O impacto é gigantesco. Sério, a tal da turbulência de ar claro, que é o pesadelo de qualquer piloto, muitas vezes se forma perto dessas frentes e faixas de jato. Elas também são o berço da ciclogênese, que é o processo que dá vida a grande sistema de tempestade. E não para por aí. Elas também facilitam a troca de substâncias, como o ozônio, entre as diferentes camadas da atmosfera. E um ponto fundamental é lembrar que esses sistemas não são parados, não são estáticos. Eles são dinâmicos, eles evoluem ao longo de vários dias. E é justamente esse ciclo de vida que pode criar o cenário perfeito para eventos climáticos bem extremos, como a gente vai ver agora. Olha que fascinante esse ciclo de vida de uma tempestade baseado no modelo de Shapiro. Tudo começa ali no dia 0 com a formação inicial do sistema. No dia 1, a chegada do ar frio, a tal da advecção fria, começa a botar lenha na fogueira a intensificar tudo. Aí no dia 2, a gente chega no auge, a baixa fechada, que é o pico da tempestade. E finalmente no dia 3, com a chegada de ar mais quente, o sistema começa a se dissipar. É basicamente o nascimento, a vida e a morte de uma grande tempestade. Mas nem toda frente é uma guerra entre o quente e o frio, sabia?
Existe um tipo bem peculiar de fronteira atmosférica, onde a briga principal é por causa da umidade. E essa é a linha seca. A característica principal dela não é o contraste de temperatura, mas sim um contraste muito forte de umidade. De um lado, um ar super seco, do outro, um ar carregado de umidade. Se a gente comparar lado a lado, fica claro. Uma frente clássica é definida pelo contraste de temperatura, o que gera uma diferença de densidade bem grande entre as massas de ar. Já a linha seca é toda sobre o gradiente de umidade, e a diferença de densidade é quase nenhuma. E essa fronteira de umidade, por si só, é um gatilho poderosíssimo para a formação de tempestades severas. E isso tudo nos leva a uma pergunta que é crucial para o nosso futuro. Esses rios no céu são um motor de clima na Terra, mas com as mudanças climáticas, com o planeta aquecendo, como é que eles vão se comportar? O caminho e a força das futuras tempestades vão mudar? Entender isso é, no fim das contas, tentar entender o futuro do nosso próprio clima.